Estamos de volta aqui hoje, mais uma vez, com um outro capítulo, vamos dizer assim, com o Fernando Brancati. O Fernando Brancati, ele é fundador da FairJob, ele é um especialista em humanização e neurociência. Nós, no outro bate-papo, no outro encontro, falamos um pouco da parte do engajamento e a neurociência em si. E hoje eu queria um pouquinho do Fernando, né, agradecer mais uma vez que o Fernando está aqui conosco, para ele falar um pouquinho dessa questão que é primordial, é a gestão emocional. Então eu queria que você contasse para nós um pouquinho o que é isso, como é que isso permeia, como é que isso pode ajudar o profissional nessa gestão. Legal. Eu acho que esse tema ele tem tomado cada vez mais relevância em função do que a gente vive, né? Hoje uma epidemia de transtornos mentais, muitos deles causados pelas empresas. Pelas empresas não, nas empresas. E aí a gente eu sempre reforço que o mais importante, Beatriz, é que a gente entenda qual é a nossa responsabilidade sobre isso, porque é muito simples, você fala assim, a empresa me deixou doente, qual é a nossa responsabilidade? Então, a partir do momento que você tem, e aí sim, a empresa pode promover um programa de gestão de saúde, né, gestão da saúde emocional, ou da saúde mental, dentro desse princípio a gente passar a primeiro acreditar nisso, né, porque assim como um processo de coaching, um processo de mentoria ou um processo mais de terapia, ele só funciona se a pessoa realmente também acredita e que ela se auto-intitule corresponsável. Perfeito. Ou seja, ela também é responsável por aquilo. Então, a partir do momento, uma gestão emocional, a gente entende que ela tem algumas etapas. E a primeira etapa é justamente o autoconhecimento. Ou seja, quais são as emoções que me trazem um maior benefício e um maior malefício? Sendo que a emoção ela é inata, ou seja, você primeiro sente e depois você racionaliza. Então, assim, a emoção ela aparece. A emoção é uma reação do corpo, né, a um determinado estímulo, que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça. O nosso cérebro ele funciona basicamente para garantir a nossa sobrevivência. Então ele tem já um viés de proteção, ou seja, é um risco. E dentro de um risco, se eu luto ou se eu fujo. Então, dentro disso vem a raiva, o medo e depois a alegria e a tristeza, que são ali as 4 emoções básicas, né, emoções primárias. Mas agora quando você fala do autoconhecimento, por exemplo, a pessoa tem que querer, obviamente, tem que acreditar, tem que se fazer para isso, e ela tem algumas características, alguns comportamentos que ela não gosta. Isso. E ela, puxa, é muito difícil mudarmos. Então, de que forma você pode trabalhar, treinar, enfim, para você ter cada vez mais, de maneira repetida, para que esse tipo de comportamento, uma característica sua, ele não apareça sempre, ou seja, ele cada vez mais ele fica escondido. É como se fosse treinar uma criança, tem que aprender a fazer isso. Como é que você vê isso hoje? Então, dentro desses estudos, né, o que a gente acredita é que existe uma formação de personalidade, e você entra, por exemplo, no mundo corporativo já com essa personalidade, que ela é um track record do que você viveu. Perfeito. Então, assim, ela é muito, já está dentro das suas trilhas neurais, da sua parte cognitiva, ela já foi formada. Você, então, né? Você, é a sua digital ali. Né? Então, dentro disso, existem coisas que a gente consegue primeiro entender. Então, assim, entender o que me deixa com raiva, o que me deixa alegre, o que me motiva, o que me deixa triste, o que me deixa ansioso, o que me deprime. E primeira coisa é entender que é essa questão do autoconhecimento. E um segundo passo é a autorregulação, ou seja, a partir do momento que eu conheço qual emoção eu tenho e que eu acredito que aquela emoção, ou seja, aquele sentimento de emoção, porque a emoção ela é inata e ela sai, mas aquele comportamento pós, né, que já passa para o sentimento da emoção, segundo Antônio Damasio, que é um dos grandes neurocientistas hoje contemporâneos, você consegue já se regular, ou seja, eu fico com raiva quando se trata desse assunto, mas de que forma eu vou
me regular, porque eu não posso sair agredindo, xingando. Então assim, eu fico com raiva, então de que forma que eu consigo falar naturalmente sobre aquela raiva, ou que eu consigo estabelecer um mínimo de relacionamento com o meu interlocutor, que pode ser meu pai, meu cliente, quem quer que seja, para que você conduza dali para frente, você se motive, que é o terceiro passo, né, da gestão emocional, para que você se motive e que você consiga estabelecer algum grau de empatia, né, que é o quarto passo, e que a empatia ela não é se colocar no lugar do outro, mas entender a emoção do outro, ou seja, você consegue também entender que o outro tem uma outra emoção que também é inata, ou seja, ele também, depois é que ele vai tratar essa emoção, e de que forma você consegue avançar nisso em prol do bem daquela empresa ou daquela organização, que é o quinto passo, que é uma habilidade socioemocional, ou seja, como que eu passo por essas 5 etapas da gestão emocional para que a empresa, para que o meu cliente, para que a minha organização, para que ela se beneficie de uma relação. Então, uma pessoa impetuosa, ela vai, ela bate, ela percebe que aquilo lá não faz bem para ela, nem faz bem para o outro. Ela, com esse treinamento, ela continua assim, ela tem o sentimento. Ela vai ter sempre. Mas vai ter sempre o sentimento. Vai. Mas a reação dela vai ser diferente. Ela começa a mudar, que é o que alguns chamam de mudança de mindset, né? Ou seja, uma mudança de comportamento, que você vai treinando, né? E assim, às vezes é treinar realmente no espelho, é se preparar para uma reunião que você sabe que o teu cliente vai estourar, porque aconteceu algum erro, e os erros acontecem, as pessoas estão na empresa também o erro faz parte, inclusive, do aprendizado, mas que ele vai estourar, então você fala assim, olha, se ele estourar, o que eu falo, como eu reajo, eu já sei que ele vai estar bravo, então eu já vou chegar, ou seja, você vai começar a se preparar. E esse mecanismo, né, de repetição, que alguns falam em 21 dias, outros falam em 30 dias, mas esse mecanismo de repetição, na verdade, ele automatiza um comportamento, né? Não uma tarefa, mas um comportamento. E assim, eu já estou preparado para aquilo, então eu já chego. Claro que ali pode ter uma outra emoção que talvez você não tenha se preparado também, mas você sabe que aquela emoção, que o desencadeamento daquela emoção talvez seja perigoso. Então, ou seja, o sentir continua valendo, mas o reagir que muda. É o reagir. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Isso. E principalmente hoje, os líderes precisam muito trabalhar com o seu reagir. Como reagir. E existem ferramentas, por exemplo, a CNV, né, a comunicação não violenta, ela é uma grande prática para isso, ou seja, de que forma que eu consigo colocar o objetivo comum, colocar quais são os pontos de vista e ter uma tratativa de como a gente resolve aquilo sem que aquilo cause uma briga, ou seja, sempre buscar o ganha-ganha nessa relação. E também esse equilíbrio emocional, né? Então eu acho que isso é o mais, eu acredito que essa é a ponte mais importante que hoje a gente consegue, uma gestão emocional consegue ir domando o nosso cérebro. Agora, o importante é que tem recurso, tem ferramenta, tem formas de... O grande desafio é querer. É querer e disciplina para fazer essa mudança. Então, ou seja, dá para sermos melhor do que somos, sentindo aquilo que sentimos. E ao acreditar, né? As empresas precisam acreditar. O que a gente tem falado que há 20 anos, 30 anos, quando começa a mudar a questão do departamento pessoal para uma área de recursos humanos, que eu também não gosto desse termo, recursos humanos, mas a gente teve muito uma época da segurança do trabalho, os acidentes não eram mais admitidos, toda essa coisa. E hoje a gente tem um novo patamar de preocupação das empresas, que é essa questão da saúde emocional. A gestão da saúde mental hoje nas empresas está para, no momento atual, como esteve lá a parte da saúde e segurança, que hoje já é obrigação. Hoje ninguém mais discute se você... a questão de ergonomia, a questão de acidente, de práticas, né, seguras. E nós tivemos até, já discutindo também, já gravamos um pouquinho também esse tema. Eu acho que falar de saúde mental, emocional, ou seja, tudo isso veio para ficar. E no fundo é como estamos cuidando das nossas relações, né? Nossas relações pessoais, nossas relações profissionais. E assim, o que é gostoso, agradeço muito, Fernando, mas assim, é trazer esses insights que ele trouxe, que existem formas de
Agora tem que querer, ninguém faz milagre. Tem que querer e assim... E a culpa não é das empresas, a culpa está em nós mesmos em administrar tudo isso. Na verdade, o que a gente gosta sempre de tratar assim, é a responsabilidade. E existe a corresponsabilidade, tanto da empresa quanto a sua. Né? Eu acho que hoje existe uma tendência, eu não gosto muito dessa palavra, que é o protagonismo, mas eu acho que ele tem que ser mais uma cooperação do que um protagonista. Se todo mundo quiser ser protagonista em tudo, a empresa vira cada vez mais competitiva. Com certeza. Então, o que a gente tem é que ter uma cooperação. Mas se existe um ponto forte nessa questão do protagonismo, é que eu preciso ser protagonista da minha saúde mental. Eu preciso querer. Se eu não quiser, não adianta a empresa querer. Muito bom, né? Muito bom. E se eu quiser e a empresa não quiser, talvez tenha um outro caminho. Tem outro, com certeza, sempre tem um caminho. Sempre mais drástico, mas talvez seja o ideal. Muito bom, Fernando. Muito obrigado. Mais uma vez aí, tivemos mais aí umas pílulas, umas dicas bem interessantes. E obrigada, agradeço muito e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.